paz do Senhor Jesus. Mais um dia de leitura e releitura do livro de Eclesiastes, hoje no capítulo 6. Amém, amados? Leitura e releitura porque alguns estão lendo pela primeira vez, outros já estão relendo, né? Já leu algumas vezes a Bíblia, ou leu esse livro, né? É um livro muito interessante, um livro pequeno, tem 12 capítulos, né? É um livro que nós devemos sempre estar meditando também, amados, de tempos em tempos, né? Há tempo para todas as coisas, né? Como diz o próprio livro de Eclesiastes, capítulo 3. 12 capítulos, será que é cada um para um mês? Será que é para isso? Será que é para a gente levar realmente para o nosso ano? Porque aqui fala de tantas coisas. Eu tenho aprendido muito aqui fazendo essa releitura, porque são coisas tão básicas e nós acabamos nos envaidecendo por coisas, sabe, terceiras. Até traz alegria, mas coisas tão momentâneas, mas nós não podemos deixar de priorizar o que verdadeiramente nos importa. Não que é pecado você fazer uma coisinha ou outra, né? Nós temos que ser moderados. Até para vivermos nessa terra, temos que ser moderados, né? Nós não podemos ser radicais, né, em tudo, né? Eu vou procurar um versículo que fala a respeito disso, que está em Provérbios. E, amados, eu tenho aprendido, né? Porque verdadeiramente, se a gente for tão radical, a gente não consegue nem alcançar as pessoas com a palavra de Deus, né? Já pensou eu chegar para ganhar uma alma e dizer: olha, Jesus, ele não vai trazer paz não, tá? Ele vai trazer espada. Já pensou dizer isso? Eu não posso chegar falando dessa forma, né? É tudo com a sabedoria, né? É tudo com moderação. Tem um momento certo para tudo. Primeiro você começa com um alimento mais leve, né? O leite, depois vem um alimento sólido. É assim que a palavra nos ensina, através do apóstolo Paulo. Amém, amados? Iniciamos nossa leitura onde o título está escrito: é lícito gozar os bens que Deus deu, mas esses não podem satisfazer a alma. Amém? Iniciamos a leitura. Os versículos são bem pouquinhos, são 12 versículos, coincidência, né? Capítulo 6, então. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazendas e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a tua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Isso é verdade, amados. Hoje eu vou ler versículo por versículo e vou falar, tá bom, amados? Isso é uma grande verdade. Eu mesma sou prova disso, né? Gosto muito de fazer cultos de ação de graças. Gosto muito de fazer encontro dos jovens no meu lar, né? Ou me reunir com jovens, né? Quando eu trabalhava em outra congregação, né? Eu tinha mais jovens para trabalhar, a obra era maior, né? Eu gostava sempre acabava ali em comida e bebida, né? As coisas saudáveis, tá, amados? Mas algumas coisas eu não podia consumir, né? Porque eu tinha uma enfermidade. Eu ainda estou, né? Mas é uma alimentação que Deus me deu. Já subi ao monte, já falei com o Senhor e Ele falou que a graça dele me bastava, né? E geralmente quando vou ao monte, da forma que eu fui nessa vez que Deus falou isso, o que Deus fala é certeiro, porque é como se Deus estivesse me conduzindo ao monte. Neste dia eu ia, o plano era outro, né? Mas eu fiquei sem crédito e não consegui chegar no destino para pegar o Uber. Então eu peguei um ônibus e fui para o monte, né? Então assim, Deus, Ele fala, amados, Deus, Ele fala. Mas para tudo tem um propósito, nada é em vão. O Senhor permitiu eu passar por uma situação na qual eu verdadeiramente eu me negava de fazer certos jejuns. E com isso tudo, amados, eu aprendi bastante, né? E verdadeiramente tudo que eu tirei do meu cardápio são coisas que têm fins que podem trazer enfermidades. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, eu não posso reclamar, não é verdade? Tudo tem um propósito, né? Eu tenho a minha genética, né? São tantas coisas que nós temos que levar em conta. Deus pode estar me dando um livramento lá na frente, na qual eu não sei,
né? Tanto que quando eu iniciei a dieta, eu perdi, foram 28 quilos em um ano. De agosto de um ano para o agosto do outro ano, foram 28 quilos. Né? Então, assim, é assim que o Senhor faz, né, amados? Ele nos ensina, costumo dizer que Ele é nosso médico, porque Ele é verdadeiramente o médico dos médicos. Eu busquei os médicos, busquei os planos, tanto o plano médico mesmo, quanto o plano de clínicas, né, quanto o plano de saúde, todo tipo de coisa, e ninguém te obrigou a causa, até que o próprio Senhor, Ele me instruiu, né, do que se tratava. E o Senhor, Ele nos ensina, amados. Eu não sei o nível de intimidade que você tem com o Senhor e o que você está esperando, né, como resposta. Saiba que o Senhor, Ele está para ouvir a todos. Os ouvidos dele não estão tapados. Pelo contrário, se você orar e clamar ao Senhor, Ele se inclina para ouvir você. E Deus é maravilhoso, é a coisa mais linda, coisa mais linda, um pai se inclinar para ouvir um filho, né? Nós podemos até falhar como pai e mãe, mas Deus, Ele não falha. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Amém? Então vamos lá. Versículo 2. No caso, já falei o 2, né? O 3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Onde já viu um pai ter 100 filhos e não tiver um enterro decente? Que pai foi ele? Que pai foi ele para ter 100 filhos e não tiver um enterro decente? Então, ele é comparado a um aborto, que quer dizer que é melhor que ele nem tivesse nascido, que ele tivesse sido abortado em vez de nascer, né? Zero honra, né? Deus me livre, tá? Repreendindo. Quero ser estar no lugar dessa pessoa, não. Eu quero deixar um legado, na verdade, né? Eu faço esses vídeos e eu acredito, né, que se tivermos verdadeiramente livres para poder nos expressarmos, né, e nenhum problema acontecer de censura no nosso país, no nosso Brasil, né, eu espero de verdade que esses vídeos venham ficar anos e anos. E se o Senhor me levar para Ele, que continue, meus filhos continuem esse trabalho. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma marca, né, para a eternidade, para o reino de Deus, porque o meu tesouro está lá. O 4. Por quanto de balde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Falei? Desonra. E o 5. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. Tá falando do cego, né? Não sei. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. Nem o conheceu o sol, mais descanso tem do que o tal. E certamente ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem um pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é um homem e que não se pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem um homem de melhor? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Né? O que o homem pode dizer depois da sua morte? Tudo que um homem pode dizer, tudo que o homem pode fazer, tudo que o homem pode realizar é o agora. Depois da morte nada se pode fazer, não é verdade? Inclusive a obra do Senhor, na qual nós somos chamados para poder evangelizar, levar em toda a terra,
amar o seu próximo, todas essas coisas depois da morte não adianta voltar não, mano, não tem essa opção não, quer dizer, não tem essa opção, não vai pensando que tem volta, não tem não, nós temos uma chance, né, e se nós morrermos a primeira morte, que é a morte da carne, sem salvação, já partindo para o juízo de perdição, na qual será perdido, vai para o inferno, de que valeu a primeira vida, né? Que nós possamos ser melhores a cada dia, que eu possa ser melhor a cada dia, que nós possamos ser merecedores do céu. Sabemos que é pela graça, pela misericórdia, mas tem quem nem receba. Deus está dando, Deus está batendo a porta e não recebe. Quantas vezes o Senhor chegou e você rejeitou? E se você não rejeitou, cuidado com as suas atitudes. Às vezes nós temos atitudes tão tristes que é como se estivesse negando a Jesus. É como se ele não estivesse conosco. Nós temos agido verdadeiramente como cristãos verdadeiros que amam o Senhor, servos do Senhor. Temos que meditar. É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. O que pode satisfazer a alma? Gozar dos bens materiais é como a gente cansou de ver aqui, que é beber, comer e gozar da presença daqueles que nós amamos. Verdadeiramente é. Como sinto falta do meu esposo pertinho de mim. Como sinto falta de comer e beber algumas coisas que eu não posso mais, devido a todas as intolerâncias e limitações. Mas eu tô alegre. Por quê? Porque no lado espiritual eu tô investindo. Eu tô lutando para conseguir, né? O Senhor, Ele tem planos para a minha vida. E Ele já falou muito comigo. E eu aos poucos estou vencendo a procrastinação, né? O medo, né? As limitações, a vergonha, a vaidade, a tudo isso, né? Porque todos nós temos, né? Deus é maravilhoso, Deus Ele é tremendo maravilhoso. Então, amados, este não pode satisfazer a alma. O que seria aqui satisfazer a alma para o pregador, que é chamado Salomão, que escreveu o livro de Eclesiastes? No último capítulo, capítulo 12, o versículo 12 e 13. E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar enfado da carne. Perdão. 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo o que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Deus, ele está atento a todo tipo de obra que nós fazemos. Tudo está sendo anotado no livro das obras, né? Que Deus tem misericórdia de nós. Mas estes não podem satisfazer a alma. Estes é comer, beber e se alegrar. Os que a pessoa ama, se alegra, né? Amigos, famílias. Amados, verdadeiramente, o que alegra a alma? É quando você faz a vontade do Pai. Quando você faz a vontade do Pai, imagina uma criança. Eu amava agradar meu pai, eu não sei você. Mas quando eu lá em casa tinha frango ensopado, eu sabia que meu pai amava frango ensopado. Eu comia um pedacinho de nada do frango. E eu falava aqui, pai, quero mais não, para eu poder comer o meu pedaço. Porque eu queria alegar o coração do meu pai. Eu queria alegar o coração do meu pai. Aquilo fazia eu ficar radiante. Porque nada do que eu podia fazer agradaria meu pai. Eu tinha condições de ter algum dinheiro ou alguma ferramenta, alguma coisa que eu pudesse fazer algo para agradar meu pai. Eu não tinha, eu era uma criança. Entendeu, amados? Se eu fosse dar algo ao meu pai, seria porque ele me capacitou. Assim como Deus. Quando a gente dá algo para Deus, porque Ele mesmo nos capacitou. Quando a gente dá um louvor a Deus, quando a gente canta para o Senhor, é porque o próprio Senhor nos capacitou, nos dando voz, né? Para louvar. Ainda que um não consiga, né? Como eu. Mas temos fôlego. Então tudo que tem fôlego louva ao Senhor.
Então, no que nós podemos nos gloriar nessas coisas? Nada, né? Amados, essa é a palavra. Vamos para o nosso momento de oração, para que esse vídeo não fique muito longo, né? Mas de todas as coisas, amado, é obedecer ao Senhor, é amar, é se render totalmente, se entregar totalmente ao Senhor, fazer a vontade dEle, negar a si mesmo, né? Vale a pena, amados, vale a pena, tá? Negar a si mesmo e fazer a vontade do Senhor. Como diz Paulo, ser escravo de Cristo. Muitas vezes a gente pode pensar dessa forma bem radical, porque verdadeiramente servir ao Senhor é abrir mão, sim, das coisas terrenas, não deixando de viver, porque nós precisamos de fazer os nossos deveres, trabalhar, estudar, né? Caminhar, cuidar do corpo, mente, né? Principalmente da alma. Amém? Vamos para o nosso momento de oração. Principalmente da alma e do espírito, né? Vamos para o nosso momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelas tuas maravilhas e teus sinais. Quero te entregar, meu Pai amado, mais este vídeo, meu Pai amado querido, consagrando a Ti, Senhor, para que haja efeito na vida das pessoas, haja efeito na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Obrigada por este ensinamento, obrigada por esta palavra, obrigado pelo, Pai, por fruir, meu Pai, enquanto está, meu Pai amado, sendo filmado esse vídeo, porque eu sinto que o Espírito Santo enche a minha boca, me dá o entendimento e dá abertura, Senhor Deus querido, do que verdadeiramente deve ser abordado, porque sabemos que a palavra do Senhor se renova. Amém. Louvado o nome do Senhor. Ainda com texto, né? Ainda com texto, meu Deus querido, e com texto, às vezes o Senhor nos traz uma mensagem diferente, conforme nós precisamos ouvir. Eu te agradeço, eu glorifico o teu santo nome. Tu és grande, nós somos pequenos. Obrigada, Senhor, porque é um paizão para nós. Obrigada pela tua misericórdia. Que o Senhor venha nos perdoar por sermos tão fracos, por ser tão limitados, por ser tão incapazes. Mas eu louvo e agradeço, Senhor, pois tua palavra diz, meu Deus, que quando estamos fracos é quando estamos fortes. Porque o Senhor está conosco, o Senhor nós fazemos do Senhor nossa fortaleza, nossa força, nosso escudo. Meu Deus amado. E o Senhor também escolhe aquele que não é para ser. O Senhor não escolhe capacitado, mas capacita o escolhido. Obrigada, Senhor, mais uma vez. O Senhor, meu Deus querido, pega aquele que não dá nada, meu Pai amado, e faz algo tremendo, meu Deus. É porque essa pessoa, ela está vazia de altivez, vazia de soberba. Então o Senhor tem como trabalhar, o Senhor tem como trabalhar neste vaso. Meu Deus, que nós possamos ser um vaso maleável em suas mãos. Se for necessário consertar, Pai, moldar, meu Deus, eis-me aqui, Senhor. Toma aí, Deus querido, também do outro lado, meu Pai. Se estiver em concordância, toma também esta vida para moldá-la, cuidar dela, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Não nos deixe, Pai, perdidos nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Seja conosco, meu Pai. Seja conosco, Jesus. Seja conosco, Espírito Santo. E reina sobre nós a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amei fazer esse vídeo. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha para os seus amigos. Amém? Logo, logo será Eclesiastes capítulo 7. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.